Essa nossa baixa tolerância a frustrações, ela decorre de alguns aspectos da nossa criação. Então, nós podemos ter vindo de 3 ambientes diferentes. Por exemplo, se você foi criado num ambiente super protetor, e ambiente super protetor não tem a ver com recursos financeiros. Tem muita gente, até eu, bem mais jovem, tinha uma ideia de que pessoas mimadas eram pessoas abastadas e que tinham tido bens materiais excessivamente, então tinham sido mimadas. E daí, com o passar do tempo, eu fui observando, amadurecendo e conhecendo pessoas que são mimadas mesmo diante de vidas adversas e situações econômicas adversas, mas ainda assim foram super protegidos pelos pais. Então, quando a pessoa é super protegida na sua infância, ela cria poucos recursos para lidar com frustrações, por situações óbvias, né? Porque foi o tempo todo poupada. A pessoa foi poupada o tempo todo de lidar com a vida como ela é. Sempre tinha alguém amortecendo a queda, sempre tinha alguém amortecendo as dificuldades, livrando, resgatando emocionalmente, financeiramente, fisicamente, protegendo de brigas, protegendo de conflitos, por exemplo. Né? Tem pessoas que lidaram com ambientes familiares em que a mãe protegia a pessoa do pai. Né? Então, o pai era muito bravo, a mãe ficava colocando panos quentes, amortecendo, ou então poupando o pai de algumas informações, omitindo algumas para que o pai não brigasse com o filho. Então, cria ali dentro do próprio sistema familiar um ambiente superprotetor, que não deixa a criança e depois o jovem, depois o adulto, a lidar com o pai como ele é. Aqui é um exemplo, talvez possa ter acontecido o contrário. Uma mãe muito autoritária em que o pai coloca panos quentes e evita o conflito a todo custo. Um exemplo. Então, vocês vão aí buscando reconhecimento a partir dessas identificações. Outra possibilidade é que tenha sido uma criação super exigente, hiper, mega, ultra exigente, de muita projeção, de muita idealização sobre a existência, a sua existência, né? E de repente você cresceu aí num ambiente que não tolerava erro. Então nenhum erro era permitido. Nesse ambiente super exigente também se tolera, pode-se tolerar pouca frustração, porque viver é errar, né? Ser humano contempla o erro. E como eu lido com o erro? Se eu fui super exigido, eu tolero pouco o erro. E quando eu erro? Frustração. E quando o outro erra? Frustração, julgamento. Então, também, ambientes hiperexigentes causam uma possibilidade de você lidar mal com frustrações. Ou ainda, um ambiente negligente, em que tanto faz, tanto fez, se você não fez, se você comeu, se você não comeu, se você respeitou, não respeitou, ninguém viu, ninguém olhou. Também pode causar intolerância, frustração, porque a vida da pessoa foi tão repleta de adversidades, de falta, de carência, de emergência, que também não sabe bem lidar, desenvolver plano B, não tem estratégias, porque desenvolveu uma profunda dependência emocional. Então, nesses 3 casos, ou no lar superprotetor, ou num lar superexigente, ou ainda num ambiente negligente, decorrem desses ambientes carência emocional profunda, um desgaste muito grande para tentar preencher o vazio que encontra dentro com coisas externas, ou com relacionamentos, ou com trabalho, ou com vícios. Então, são situações que podem acontecer quando se dá uma carência existencial tão profunda, um vazio profundo de eu, que então busca preencher o tempo todo na justa medida exata do buraco. Vamos supor que o buraco é assim. Eu fico buscando, com isso aqui, achar qual que vai ser o objeto, ou a relação, ou o vício, ou o que quer que seja, para adicionar aqui na justa medida desse buraco. Só que aí o lance é que eu não acho no mundo nenhuma pecinha que encaixe aqui nesse buraco que está dentro. Não há. Você pode procurar a vida inteira e não há nada externo que preencha na justa medida exata esse buraco. Que é um buraco
profundamente ali originário do ambiente, da relação, da tua infância, de situações carenciais que todos nós vivenciamos, todos nós, mesmo que a gente tenha vivenciado num ambiente funcional, ainda assim a gente vai ter uma carga de uma carência aí. Só que as pessoas que tiveram esses 3 ambientes, super protegido, ou hiper exigente, ou ainda negligente, carregam um buracão maior, né, que nunca se preenche, é um saco vazio, um saco sem fundo que não se preenche por nada desse mundo. E a gente então vai aprendendo com o passar do tempo ou a ficar viciado em ficar achando qual que é a tampinha que encaixa aqui, né? Vocês já ouviram falar tampa da panela? Achei a tampa da minha panela. Será que tem tampa de panela que encaixa exatamente? Eu vou projetar lá fora. Ou então eu vou aprender que eu só vou estar bem de verdade quando eu aprender a me preencher de mim mesma. Você só vai estar bem de verdade a hora que você parar de ficar buscando fora e conseguir se satisfazer do preenchimento de si mesmo. Não tem outro caminho, não tem. Você pode experimentar passar a vida toda em busca de algo externo. Mas o fato é que, como eu disse ali naquele poema quando eu comecei, o curso externo das coisas eu não posso conter.